O segundo ai. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então aqui na verdade são demônios. O Senhor não vai precisar prender os anjos dele. Os 4 anjos se referem a 4 demônios. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria desses anjos era de 20.000 vezes 10 milhares. Então, queridos, aqui a ordem é para soltar esses demônios. Deus reservou exclusivamente para si o dia da vinda dele. Vejam bem aqui, estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Então, somente Deus, somente o Senhor sabe quando o Senhor Jesus irá retornar. Os discípulos o inquiriram sobre isso e ele disse que não era da alçada deles. A gente vê muitas pessoas, igrejas, marcando o dia da volta do Senhor Jesus. Mas, na verdade, todas essas supostas profecias falharam, né? Então, assim, falharam. Então, ele ouviu, veja bem, ele ouviu o número dos exércitos da cavalaria de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, ou seja, 200 milhões de demônios. Então, é simbólico, mas significa um número bem grande. Isso na sexta trombeta, tá? Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era cabeça de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Já não era para atormentar. Aqui a ordem era para realmente matar, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causava um dano. Os outros homens, veja bem, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mesmo, veja bem, a dureza do coração humano, mesmo os seres humanos que estarão nessa grande tribulação, vendo o que estava acontecendo aos demais, os horrores, nem mesmo assim eles se arrependeram. Então, esse ataque aqui produz o maior número de mortes da história da Terra, né? A terça parte dos homens vivos. As pessoas, mesmo assim, rejeitarão o Deus do universo, não se arrependeram. Isso é muito triste, queridos, porque eles têm a oportunidade ainda de se arrepender e de terem, então, vida eterna ao lado do Senhor Jesus. A oportunidade ainda, mesmo durante a grande tribulação, a oportunidade de Deus se estende, mas eles não querem se converter, assim como hoje também, né? Intervalo, nós temos um intervalo antes da 7ª trombeta tocar, 7ª e última, né? Que nos revela que está tão próximo o fim desta era. E esse intervalo diz respeito a quê? João fala da missão da igreja em meio à grande tribulação, em meio ao caos. É necessário proclamar o evangelho. Quem vai fazer isso? A igreja. A igreja que está na terra. Então, nós cremos, irmãos, que eu digo isso não com alegria. Eu digo isso
porque é dessa forma que nós interpretamos, né? Algumas igrejas, por exemplo, as igrejas que adotam a escola dispensacionalista, ela acredita que a igreja não estará na grande tribulação. Quem dera, não é? Quem dera que nós estejamos errados e eles estejam certos, não é isso? Mas, pelo que nós temos estudado, né, a gente crê sim que a igreja vai estar na terra, né, até um certo momento, veja bem, até um certo momento, porque é necessário pregar o evangelho, porque a mão de Deus ainda estará estendida, o Senhor Jesus ainda não voltou, o tempo da graça vai encerrar com a vinda do Senhor Jesus, aí não haverá salvação, a porta da graça vai estar eternamente fechada. Então, nós vimos aqui, no capítulo 10 do Apocalipse, 3 figuras que João usa são figuras sobre a proclamação do Evangelho, tá? Ele usa o livrinho, aparece um livrinho que o anjo grande, né, que se coloca entre o mar e a terra, ele tem esse livrinho, né? Então alguém fala para João, vai lá, toma esse livrinho. E ele chega perto do anjo, eu tomei o livrinho na mão do anjo, eu devorei, da minha boca era doce como mel. É o evangelho, queridos, esse livrinho é o evangelho. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda era o tempo da oportunidade. O evangelho, quando nós temos a primeira vida em Cristo Jesus, o primeiro amor, né, é tudo maravilhoso, mas depois realmente a gente vai vendo que esse mundo, porque vive em trevas, né, e a pregação do evangelho é uma confrontação. Querendo ou não, nós estamos dizendo para eles, né, andarem na luz, e a luz mostra todas as coisas. Então há uma rejeição, é o que nós temos visto. Outra figura também sobre essa questão da proclamação do evangelho no período da grande tribulação é a medição do templo e do altar. E ele diz, sobre essa expressão aqui que eu extraí, queridos, por 42 meses, nós vamos encontrar essa expressão nas duas testemunhas também, tá? Essas duas testemunhas, muita controvérsia em relação a elas, mas nós acreditamos que seja a igreja do Antigo Testamento mais a igreja do Novo Testamento. Alguns intérpretes dizem que é Elias e Moisés. Bem, nós acreditamos que é a igreja que vai estar na terra. E a palavra de Deus diz assim, em Apocalipse, tanto no capítulo 10 como 11, né? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Guardem esses números. 42 meses, 1260 dias. Quando então tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, quem é essa besta? É o próprio anticristo. Pelejará contra elas, contra a igreja, e as vencerá e matará. Porque infelizmente, querido, ou felizmente, realmente, muitos dos nossos queridos foram mortos desde o nascedouro da igreja, durante todas as eras. Atualmente tem acontecido isso, não será diferente também na grande tribulação, tá? Não será diferente, infelizmente. O evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, que é tanto propagada hoje, queridos, não é uma heresia, porque a gente não vê isso acontecendo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Então, que exemplo ele dá para a chamada teologia da prosperidade, que não aceita doença, não aceita problemas, dificuldades na vida, né? Que um versículo que eles usam muito, eu serei cabeça e nunca cauda. Então, veja bem, nós não sabemos os decretos de Deus para a nossa vida. Nós temos que apenas seguir, não podemos determinar nosso próprio destino. É o Senhor quem determina. E então haverá sim. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Vá gravando esses
esses números simbólicos, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, por causa da perseguição que acontecerá também com a igreja, que continuará, né? Porque a igreja já é perseguida. Em alguns países é franco isso, em outros países é dissimulada a perseguição. Então, eles vão se alegrar por causa da morte, né, de membros da igreja, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Veja bem. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram na terra. Atormentaram em que sentido? Pregando o evangelho. É um tormento para aquela pessoa que não quer de fato vir para a luz, ouvir o evangelho. É um tormento saber que tem que fazer reparação da vida, abandonar muitos pecados de estimação. Então é um tormento. Então a pergunta será que nós temos atormentado, né? Então vamos ver aqui, queridos, o que significa esses números rapidamente. Aqui, João é solicitado a imitar a medição que Ezequiel fez lá do templo, com uma mensagem muito semelhante aqui à de João, tá? Do Apocalipse. Então, assim, nós consideramos estar na última semana. Última semana aqui, né? Ela vai dar onde? Tudo é simbólico, tá, queridos? A última semana vai da primeira vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda, tá? É considerada uma semana, desde o nascimento do Senhor Jesus até a segunda vinda dele. Então, quando a Bíblia, quando o Apocalipse usa termos como esses aqui, 42 meses, é igual a 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio, que é igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é igual a 3 dias e meio. Então, quando vocês lerem essas diferentes, esses diferentes parecem diferentes, não, eles significam a mesma coisa. Faça as contas. Quantos dias tem 42 meses, né? 1260 dias. E por aí vai. 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, meia semana seria 3 anos e meio. Aqui, considerando semana, 7 anos, né? E esses dias serão abreviados para que o Senhor recolha a igreja dele, que estará na grande tribulação. Porque se ele não recolhesse, irmãos, a Bíblia fala lá em Mateus, ninguém seria salvo, nem a própria igreja que está na terra. A tribulação será tão grande que nem mesmo os eleitos seriam salvos. A primeira meia semana, ela é longa, né? Nós vimos que é uma semana. Qual é essa primeira meia semana? É desde a primeira até a segunda volta do Senhor Jesus, tá? É esse tempo de proclamação do Evangelho. Em todo o mundo, nós estamos vivendo essa primeira semana. São mais de 2000 anos. É uma semana longa. Agora, a segunda semana vai acontecer após, né, na grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, com a soltura do dragão do abismo, que nós já vimos, a aparição do anticristo, do filho da perdição. Então é o tempo do mal encampar, é a grande tribulação, queridos. E o terceiro ai? O terceiro ai na verdade, para o mundo é ai. Para nós, os crentes, nós aguardamos essa sétima trombeta tocar. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouviu no céu grandes vozes dizendo, finalmente, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lembram que ali na tentação de Jesus, o que Satanás propõe para ele? Se tu me adorares, né? Tudo me foi entregue, ele diz. Esse mundo é meu e eu dou para quem eu quiser. Se tu me adorares, eu vou te dar. E o Senhor Jesus se arreda, né? Arreda Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o reino desse mundo voltou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo,
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, né? Nós vemos aqui o grande julgamento, o grande dia do juízo final, onde o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, né, do Antigo Testamento, e os santos ao Novo Testamento também, e aos que temem o teu nome, tantos pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui, queridos, nós vemos a consumação de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus voltar, e Ele vai separar finalmente o joio do trigo, e finalmente entraremos na nova terra, no novo céu e na nova terra, em que habita a justiça de Deus. Finalmente, queridos, é necessário prosseguir, perseverar, porque esse dia está chegando. Tenham todos um domingo abençoado e até domingo que vem, se Deus permitir.